Olá, muito obrigado a todos que nos assistem nestas conferências. Obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo e tem o objetivo de nos entregar algumas ferramentas para que nós possamos fazer um trabalho superior, um trabalho psicológico, espiritual sobre nós, influenciar conscientemente na nossa psique, no nosso comportamento. Porém, isto desde o nosso interior, não é apenas mudar o comportamento externo. Essa mudança que acontece interna vai provocar então a mudança externa e não a mudança apenas externa, apenas de aparência, apenas da personalidade. Então a mudança é real, a mudança interna é consequência da morte psicológica e com isto a mudança externa será natural, espontânea e sem esforços, sem necessidade de a pessoa fazer esforço para cumprir leis. Por exemplo, se uma pessoa fuma, ela chega num local e está lá aquela plaquinha, proibido fumar. Então ela já está sujeita a essa norma. Porém, se uma pessoa não fuma, essa norma, essa plaquinha, para ela não faz diferença. Então assim é que acontece quando nós eliminamos um defeito. Já não estamos sujeitos a essa escravidão desse defeito. Então, hoje nós vamos comentar um pouco sobre o tema número 20. Então, este curso é composto por 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Então, hoje nós estamos no tema número 20 da primeira fase, que nós chamamos fase A, e a outra nós chamamos fase B. Então, o país psicológico. País psicológico. Então, esta conferência se refere ao nosso interior como um país, como um local, e o exterior também um local. Então, assim como no mundo físico existem lugares bonitos, lugares formosos, com lindas paisagens, construções bonitas, muito bem acabadas, limpas. No mundo físico também existem locais sujos, locais feios, podemos dizer subúrbios, favelas, onde ocorrem coisas, acontecimentos não agradáveis. Então ocorrem nesses locais, tem locais de prostituição,
locais de droga, de roubo, enfim, locais de delinquência. E esses outros locais de construções, parques bonitos, limpos, também existem no mundo físico. Então, o nosso interior também acontece assim. No nosso interior também nós temos hábitos até bonitos, até bons. Temos comportamentos agradáveis, temos comportamentos corretos. Aparentamos uma boa pessoa, nos vestimos muito bem, com os sapatos lustrados, o cabelo bem arrumado, barbeado, enfim. E no nosso interior, nós carregamos pensamentos impuros, sentimentos impuros. Então, isso quer dizer que o exterior não é tudo. O que nós carregamos no nosso interior não corresponde ao que externamente nós aparentamos. Então, assim como nós aparentamos ser uma pessoa correta, muito educada, muito cortês, internamente nós não somos bem assim. E externamente, no mundo físico, nesses bairros bonitos, nos bairros mais perigosos, nós fisicamente sabemos onde estamos. Nós sabemos onde moramos, onde trabalhamos, sabemos onde andamos, por onde circulamos e nos cuidamos. Nós tomamos cuidado para não frequentar, para não ir nesses locais perigosos. Então, isso externamente, no mundo físico, externamente. Porém, internamente, nós não sabemos exatamente onde estamos. Nós não temos clareza. Então, assim como nós aprendemos a andar no mundo físico para nos cuidar de não frequentar lugares perigosos, não nos associar com pessoas, com delinquentes, enfim, para não denegrir a nossa vida, para não ter uma vida perigosa. No mundo físico nós nos cuidamos, sabemos andar. Porém, internamente, no nosso mundo interior, nós ignoramos muitas vezes o que pensamos, o que sentimos. Então, se no mundo físico nós temos amigos, colegas que andam em lugares perigosos, então nós vamos andar com essas companhias. As nossas companhias serão, nós estaremos em companhia desses amigos, desses colegas, desses companheiros. Então, assim como é no mundo físico, é no mundo interior. E se nós temos dentro de nós os defeitos psicológicos,
nós temos esses defeitos. Então, interiormente, nós vamos estar com nessa companhia. Então, isso é por causa que nós temos os defeitos psicológicos submergidos na nossa psique e não conhecemos. Assim, nós não nos conhecemos, não conhecemos o nosso interior, porém o exterior nós conhecemos e nos cuidamos. E no interior nós temos defeitos desconhecidos que nos levam a pensar, sentir e sentir essas coisas, coisas inconfessáveis, por exemplo. Nós podemos ter pensamentos inconfessáveis, podemos ter sentimentos inconfessáveis, porque não nos conhecemos. Então, no nosso interior estão submersos os defeitos mais perversos. Então, a nossa psique tem 49 níveis. Então, temos o nível externo, que é a aparência, e temos níveis internos. São 49 níveis da mente. Então, em cada nível, quanto mais profundo, estarão os defeitos mais perversos, que não saem à superfície, não atuam, porém que estão lá, estão na nossa psique, estão submersos na psique. E nós, por desconhecer, por falta de trabalho, por vivermos nessa nossa mente superficial, nós não conseguimos então trabalhar esses defeitos que estão mais nas profundezas da nossa psique. Então, a alegoria, o paralelo que se faz nesta conferência é que no mundo físico nós conhecemos relativamente os lugares, as pessoas com quem andamos, e internamente nós ignoramos, internamente nós não conhecemos aqueles defeitos que são os nossos acompanhantes internos, das nossas trevas. Então, é de acordo aos nossos acompanhantes que nós vamos, então, viver internamente, nas nossas trevas internas, nossas trevas interiores. Então, o trabalho se refere a nos aprofundar sempre mais e mais na nossa psique, com o trabalho de autoobservação. Então, muitos iniciados, muitos santos, que são até venerados em igrejas, esses santos não conseguiram trabalhar internamente, não conseguiram trabalhar esses defeitos em níveis mais profundos.
da sua psique. Então, foram poucos os que realmente descobriram esses eus perversos no interior da sua psique. Por exemplo, Antônio de Pádua, o conhecido Santo Antônio, ele se deu conta que existiam defeitos mais profundos, mais encrustados no interior da psique. Também Francisco de Assis, o conhecido São Francisco, que na verdade é muito mais que um santo. Também esses dois conseguiram identificar na sua psique os defeitos mais perversos e assim conseguiram eliminar esses defeitos e realmente fizeram um trabalho profundo, um trabalho real sobre si e são verdadeiros mestres. Então, o principal desta conferência é que nós não nos iluda com a aparência, com a nossa aparência, com o que nós aparentemente somos ou achamos que somos, e sim que nós faça profundas reflexões cada vez mais detalhadas e assim descobrir no nosso interior os defeitos mais sutis que, por certo, estão na nossa psique, estão submersos. E isso será possível com trabalhos de reflexão, de autoanálise, analisar profundamente os sutis pensamentos, os sutis sentimentos, e assim penetrar profundamente na nossa psique e nos autodescobrir, descobrir o que está, quais são os nossos reais sentimentos, quais são os nossos reais desejos. Então, isso é possível quando nós vamos desenvolvendo o sentido de autoobservação e vamos então refletindo sobre tudo o que nós sutilmente pensamos, sobre o que sutilmente nós sentimos, os desejos mais sutis que possam aparecer, que possam surgir no nosso interior, nós vamos identificar através de uma autorreflexão profunda e assim descobrir o que nos move, qual é o objetivo, por que nós queremos determinada coisa, por que nos dedicamos com força a uma determinada questão, por exemplo. Então, isso depende do centro magnético, do nosso centro magnético, porque nós, naturalmente, a humanidade tem o centro magnético na personalidade.
na personalidade. E fazemos tudo em prol da personalidade. Tudo que nós fazemos, nós estamos visando algo para a personalidade, para melhorar a nossa aparência. Nós queremos comprar roupas, carros, objetos que nos exponham. Isso para fortalecer a personalidade. Então, cada profissão, cada atividade, cada pessoa que tem uma diferente profissão, ela tem esse centro magnético na profissão. E ela se dedica a desenvolver-se nessa profissão. E no fundo está a personalidade. A personalidade é o objetivo mais profundo, mais além de todas essas atividades profissionais, enfim, tudo o que se faz está direcionado à personalidade. Então, o que nós devemos fazer, então, é mudar esse centro magnético para o esoterismo, para o verdadeiro esoterismo, ao trabalho, a este trabalho, o trabalho de autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, nós devemos transferir esses objetivos, tudo o que nós fizermos, transferir da personalidade para este trabalho, para o trabalho de autoconhecimento. E então, nós estaremos vivendo de forma inteligente, de forma digna, porque a personalidade é passageira. Ela nasce e morre no tempo da nossa existência. E este trabalho, o trabalho de autoconhecimento, persiste. Ele é algo que nós estamos fazendo para a nossa essência, para o ser. Este trabalho é do nosso ser, é para o nosso real ser e não para a personalidade. Este trabalho é um trabalho que vai, então, enriquecer, enaltecer o nosso ser. E assim, a essência que veio, a nossa essência que veio das estrelas, veio do alto, pode então regressar à sua origem, que é o céu, as estrelas. Porque, do contrário, se nós permanecer nos preocupando em desenvolver apenas a personalidade, a nossa essência vai, então, fracassar. O nosso trabalho fracassa, porque o objetivo da existência é o autoconhecimento. E se nós não fizermos, nós estamos, na verdade, perdendo tempo e estamos embrutecendo cada vez mais a nossa psique, o nosso ego. E assim,
a cada existência se torna mais difícil fazer o trabalho sobre si. Se nós robustecemos o ego nesta existência, na outra vai ser mais difícil, porque ele vem já com a força mais acentuada, e então nos afasta cada vez mais das possibilidades de fazer esse trabalho. Então, o segredo é valorizar estes ensinamentos, valorizar as práticas, as técnicas, tudo o que aqui se aprende, nós devemos levar à prática. Então, valorizar esses ensinamentos, lutar para deixar de fornicar, eliminar o defeito da fornicação, que é um dos piores defeitos que robustece o nosso ego. Então, lutar para alcançar a castidade e trabalhar sobre todos os defeitos, e que um dia vão aparecer os defeitos mais perversos que estão lá no fundo da psique, que estão escondidos, que estão, podemos dizer que estão em uma toca, em uma caverna. Então a caverna está aí dentro de nós. Essa é a caverna. Então, as práticas são todas as práticas que são ensinadas aqui, e a prática de autoobservação e morte deve ser praticada, deve ser feita diariamente. Nós devemos fazer aquela reflexão, aquela prática de reflexão diariamente, fazer uma revisão do nosso dia, o que nós fizemos e como fizemos, onde erramos, por que erramos, e ir corrigindo, e ir então, quando se descobre nessa reflexão, se compreende um erro, por que erramos, qual foi o defeito que nos levou a cometer tal erro, então nós devemos então pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Reconhecer que erramos, saber qual defeito que nos levou ao erro e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. E assim vai descobrindo, vai ficando a descoberto outros defeitos, porque se nós vamos pulindo alguma coisa, por exemplo, uma pedra que vai se pulindo, vai aparecendo mais o que ela esconde. Então, assim é a nossa psique. Se nós vamos nos pulindo, eliminando o que vai aparecendo, aos poucos nós vamos vendo o que há mais profundamente nessa nossa psique. Então, o trabalho é lento, mas deve ser contínuo. Então, o nosso contato WhatsApp ou Telegram é 55, o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355. Esse é o nosso contato, WhatsApp e Telegram. Estamos dispostos a
dar maiores esclarecimentos. Pessoas que vejam pela primeira vez estas conferências, que nos contatem, que nós passaremos uma introdução rápida, onde vamos explicar muitas coisas sobre este ensinamento. Vamos fazer um resumo e explicar algumas práticas, o porquê, enfim, muitas coisas relacionadas a esse ensinamento, para que a pessoa não fique perdida e talvez perca o interesse. Então, o objetivo desse ensinamento é superior. É um ensinamento talvez nunca visto. Quando alguém toma contato com esse ensinamento, se a pessoa está buscando uma resposta para algumas perguntas que tenha, como, por exemplo, qual é o objetivo da nossa existência, para que vivemos, ela vai encontrar este ensinamento e vai ser impactada, porque estes ensinamentos vão nos dar as pistas para nós chegar ao objetivo da nossa existência. Muito obrigado a todos e até a próxima.